Estamos de volta, 6 horas e 29 minutinhos. Olha, foi tudo muito rápido numa votação que durou menos de 5 minutos. Ontem, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei que autoriza a privatização da SEDAI. Hoje à tarde, os deputados se reúnem para votar as emendas destacadas por deputados da oposição que podem mudar ali o projeto original. Quem vai explicar tudo isso para a gente é o Guilherme Peixoto. Guilherme, quais são aí que discussões são essas que vão acontecer à tarde aí? Oi, Fachel. Bom dia para você, um bom dia a todos. Ontem, esse dia agitado aqui na Assembleia Legislativa começou às 10 horas da manhã com uma reunião dos líderes de partido na sala da presidência da Casa. O objetivo era discutir as 211 propostas de emenda, de modificação ao projeto original. Não houve acordo porque o governo rejeitou todas elas, então o presidente da Casa, o deputado Jorge Pisciani, encaminhou a plenário o projeto original. E aí essa sessão foi rápida, como bem disse o Fachel, durou pouco mais de 5 minutos e logo no início da tarde já foi anunciado o resultado. Por 41 votos favoráveis e 21 contrários, a privatização da SEDAI foi autorizado pela Assembleia Legislativa. Agora começa uma segunda fase. A partir de hoje tem sessão marcada às 3 horas da tarde. Dessas 211 emendas, sobraram 16 destaques. São modificações, propostas de modificações ao texto original. E aí, dependendo da representatividade de cada partido, eles fazem propostas de modificação. Que exemplos? Por exemplo, uma dessas propostas prevê que os funcionários da SEDAI não possam ser demitidos num prazo de 15 anos. Outra propõe que esse modelo de privatização seja amplamente discutido com a sociedade civil organizada. O deputado Jorge Pisciani, presidente aqui da Assembleia Legislativa, já disse que essa sessão, que está marcada para as 3, pode ser estendida até as 10 horas da noite para dar tempo de discutir, analisar e votar todas essas propostas. Veja agora na reportagem da Beth Luquezzi como foi esse dia ontem aqui na Assembleia Legislativa e como foi a votação em plenário. Casa cheia para uma das votações mais polêmicas dos últimos anos. Mas só pessoas credenciadas puderam acompanhar a sessão. A votação foi muito rápida. Em menos de 5 minutos, a grande maioria dos deputados aprovou o projeto de lei. Foram 41 votos a favor e 28 contra a privatização da SEDAI. Dos 70 deputados, apenas um não participou. Doutor Deodalto, do DEM, justificou a ausência. Disse à mesa diretora que estava viajando. O projeto de lei era uma das contrapartidas que o governo federal exigiu para permitir que o Estado receba um empréstimo de 3,5 bilhões de reais. Mas para que o acordo com a União comece a valer e o dinheiro chegue aos cofres públicos, ainda será preciso que o Congresso Nacional aprove as mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. É um projeto lesivo aos interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro. É um projeto, inclusive, mal formulado, que mistura dois assuntos específicos e muito complexos. Essa votação de hoje abre uma grande janela de esperança que os salários sejam colocados em dia, os serviços sejam devolvidos à população. As discussões na Assembleia Legislativa tinham começado mais cedo. Houve uma reunião do Colégio de Líderes com a participação de representantes de todos os partidos. As 6 comissões responsáveis pelos pareceres rejeitaram todas as alterações propostas. Eram ao todo 211 emendas. Sem acordo, o projeto de lei foi direto para a votação. A presidência usou o regimento interno da Casa para tornar o processo mais rápido. A cada 3 deputados, a bancada pode apresentar 2 destaques. Então foram destacadas 16 emendas, 4 do PSDB, 4 do PSOL, 4 do PT e 4 do PDT. Eles já aprovaram o projeto, tem os destaques, essa modulação tem que ser feita e vai haver muita resistência até esse modelo de privatização da SEDAI. A SEDAI está sendo dada como garantia, mas não há nenhuma garantia de que esse dinheiro vai chegar e que isso resolva a crise financeira do Estado. Acredito que em 3 dias, pelo menos, encerremos essa discussão. A base está muito unida para votar contra todos os destaques. A votação dos destaques está prevista para começar às 3 da tarde. 8 horas de votação aproximadamente. É possível que tenha uma prorrogação por 2 horas e depois uma nova extraordinária. Então imagino que entre 20 horas e 22 horas esse assunto estará votado, o parlamento terá cumprido o seu papel com aqueles que acreditam que o plano de recuperação fiscal é o que pode tirar o Rio de Janeiro dessa situação, né, que é muito difícil, é muito grave, será grave mesmo com essa aprovação.
mas sem essa aprovação, sem a ajuda do governo federal, só vai restar ao Rio de Janeiro a intervenção federal. Olha, o que é importante ficar atento é que essa votação que autorizou a privatização da SEDAI não resolve o problema do Rio de Janeiro. A dívida vai continuar e isso é um projeto que vai autorizar a pegar mais dinheiro emprestado. Vai tirar a corda do pescoço para poder pagar salário, para poder fazer o Estado andar, né? O projeto aprovado, pelo texto aprovado ontem, né, esse texto dá autorização para que a SEDAI seja privatizada, como a gente viu, mas ele não diz exatamente como será a privatização. Vamos relembrar o que prevê o projeto original. O texto aprovado pelos deputados ainda não dá pistas sobre como será o modelo de privatização da SEDAI. Apenas dá o aval para que a empresa estadual de águas e esgotos seja vendida à iniciativa privada. Se a lei não sofrer modificações, o Executivo fica autorizado a vender a totalidade das ações da companhia e pode até mesmo abrir mão do controle da empresa. O governo pode assim pegar um empréstimo de até 3,5 bilhões de reais junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais. Mas tem um porém. Para que o Estado consiga esse dinheiro, o Congresso Nacional precisaria antes aprovar um projeto que flexibiliza os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, existe o prazo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, para contratar uma instituição financeira federal que vai avaliar e estruturar a privatização. Os recursos obtidos com a venda da SEDAI serão destinados ao abatimento de dívidas com bancos federais e com a União. Uma das críticas da oposição é de que no texto aprovado não há detalhes sobre o valor das tarifas que serão cobradas, por exemplo, nem sobre metas ou serviços a serem prestados pela empresa privada que assumir a SEDAI. Já o governo afirma que o modelo de privatização que vai ser apresentado por um banco federal será amplamente discutido em audiências públicas. Bom, como esse projeto mexe com o patrimônio do Estado, mexe também com empregos ali do pessoal que trabalha na SEDAI, claro, teve protesto, mais uma vez, contra a venda da SEDAI no centro da cidade. Ontem, os manifestantes entraram em confronto com a polícia em frente à sede da companhia, na Cidade Nova. O grupo acompanhou do lado de fora da Alerj. Vestidos com a cor da marca da empresa, os manifestantes protestaram contra a privatização. O objetivo hoje é os servidores se manterem vigilantes e atentos em relação à privatização da SEDAI, que é algo que a gente realmente não defende, que a gente enxerga que ela não vai resolver o problema do estado do Rio de Janeiro. Agentes do Batalhão de Choque e da Força Nacional de Segurança faziam policiamento da área. O carro blindado da PM ficou estacionado numa das ruas de acesso à Alerj. Depois da votação, o protesto seguiu pelas avenidas 1º de Março e Presidente Vargas. A linha 1 do VLT chegou a parar por cerca de meia hora. Os manifestantes caminharam até a sede da SEDAI. Nós queremos saúde, nós queremos trabalho, nós queremos educação. Houve confronto com a polícia militar. Várias bombas de efeito moral foram jogadas. Um manifestante lançou pedras contra guardas municipais, que responderam com mais bombas. Os guardas revistaram mochilas. 2 homens foram detidos. Esse manifestante, que acompanhava um dos rapazes detidos, discutiu com os guardas. Enquanto a confusão continuava, mais bombas. A polícia militar disse que prendeu 18 pessoas e que uma delas estava com uma barra de ferro. Em frente à SEDAI, policiais fizeram um cordão de isolamento. Um homem subiu no terraço do prédio. A estação Praça 11 do metrô fechou. E a Presidente Vargas passou boa parte do dia assim, completamente vazia. As pistas no sentido centro foram interditadas. E o trânsito teve que ser desviado para a Avenida Paulo de Fronten. Por volta das 4h30 da tarde, a pista central foi liberada para os carros. Bom, vamos conversar com o Guilherme Peixoto sobre a venda da SEDAI. Guilherme, olha, esse texto aí que foi aprovado, está aqui o Guilherme, esse texto que foi aprovado permite, né, a venda da companhia, como eu falei antes, que não é para solucionar o problema do Estado, que a dívida é gigantesca, mas para poder abrir ali a possibilidade de um empréstimo do governo federal de 3,5 bilhões de reais. Para esse dinheiro aí chegar, ainda depende também do Congresso Nacional se manifestar, né?
Exatamente, Fachel. Vamos explicar por quê. Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que só vai analisar a proposta de recuperação fiscal do Estado do Rio quando a lei for aprovada aqui na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. Ontem, os nossos repórteres lá em Brasília ouviram o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Eles falaram sobre a tramitação desse processo no STF. Vamos ouvir. Espero que durante a primeira quinzena de março a gente possa ter essa matéria aprovada. Com as contrapartidas colocadas, nós vamos ter que fazer um trabalho de convencimento, mostrando inclusive que, como no caso do Rio, o Estado do Rio já está aprovando na Assembleia todas as reformas que virão, né, no texto encaminhado pelo governo federal. Eu acredito que é um passo positivo, é uma medida de prioridade claramente definida e, mais importante, de conscientização da classe política de que a situação financeira do Estado do Rio é muito grave e que precisam se tomar medidas muito importantes para que o Estado possa voltar a pagar suas contas, pagar salários, pagar aposentadorias, pagar fornecedores. Para isso é necessário tomar essas medidas, inclusive a privatização da SEDAI. Eu acho que foi uma indicação muito clara dada pelo ministro Fux, em primeiro lugar de ponderação. Ele fixou um prazo de 30 dias para aguardar que o projeto seja aprovado no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Se ainda não tiver sido aprovado até lá, nós vamos voltar a nos reunir para ver o que pode ser feito como próximo passo. Olha, o prefeito do Rio falou sobre a votação. Marcelo Crivella defendeu que os municípios também sejam ouvidos sobre a privatização da SEDAI. O governador exprimido pela situação do Estado, tem que aceitar uma imposição do governo federal, o que não diz respeito direto ao nosso interesse. E isso precisa ser discutido com todos os prefeitos, porque constitucionalmente, pela nossa Constituição de 88, cabe ao município conceder o serviço de água, de coleta e tratamento de esgoto. Olha, o governo do estado diz que todo o processo de privatização vai ser debatido com os municípios e com a sociedade.